fazer a nossa aula de história, história do Brasil, e já começando então com o Brasil Colônia. O que a gente tem que destacar no Brasil Colônia? No Brasil Colônia a gente tem que destacar aí os ciclos econômicos, o pau-brasil, o açúcar, a mineração, e também destacando os movimentos nativistas, dentre eles, lembrem da Guerra dos Emboabas. Também os movimentos coloniais, que são a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana. Passando para o Brasil Império, pessoal, é importante a gente lembrar assim, que o Império está dividido em 3 fases. A primeira fase, o primeiro reinado. O que é importante no primeiro reinado? No primeiro reinado, a gente destaca então a questão da crise econômica no primeiro reinado, a crise do interciclo, e a política de centralização em torno de Dom Pedro I, destacando-se aí o poder moderador da Constituição de 1824. Na segunda fase, que é a regência, a gente então vai ter o quê? Vai ter a descentralização política e também aparecendo as revoltas regenciais, onde a gente destaca, pessoal, a questão da cabanagem, que é popular, e da nossa Revolução Farroupilha, aí, tendo como causa a questão do charque, uma revolta de elite. No segundo reinado, as características fundamentais são, na economia, o ciclo econômico do café, depois a política externa aparece aí a Guerra do Paraguai, e na questão social, a ascensão da burguesia cafeeira e a questão da abolição da escravatura. Essa burguesia cafeeira, junto com o exército que volta da Guerra do Paraguai, então faz a proclamação da República. Um golpe militar introduz a República. Por isso que a primeira fase da República, vamos puxar então um quadro da República. Na primeira fase da República, nós vamos ter então ali a Constituição de 1891, destacando o federalismo, a autonomia dos estados, e o voto direto e aberto. Voto direto e aberto. Lembrando que o voto aberto foi uma colocação dos positivistas aí, já na Constituição de 1891. Depois da República da Espada, dos militares, o poder vai então para as oligarquias. Daí a gente chama isso de República Oligárquica, onde aparece então na economia a política de valorização do café, o Convênio de Taubaté. Por outro lado, trocando a tela, vocês vão ver aí a política dos governadores, onde se destaca o voto de cabresto, a corrupção eleitoral, o coronelismo, o mecanismo de manutenção das oligarquias no poder. Avançando ainda na questão da República Oligárquica, a gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil vive seu primeiro ciclo industrial e aparece então a classe operária reivindicando greves, o sindicalismo, e se destaca aí então o anarcossindicalismo. Os imigrantes anarquistas é que vão puxar as demandas operárias. Por outro lado, pessoal, quem vai derrubar a oligarquia é a Revolução de 30. E aí pode aparecer na prova as causas da Revolução, onde a gente destaca o movimento tenentista, a crise do café de 1929, a formação da Aliança Liberal, a oligarquia dissidente, na chapa de Getúlio Vargas, e a morte de João Pessoa como um fator subjetivo para a Revolução. Getúlio, então, assume em 1930 como chefe da Revolução, ele perde a eleição, por isso a primeira fase do governo Vargas é chamada de governo provisório. O que a gente vai destacar no governo provisório do Vargas? A tentativa de reação da velha oligarquia paulista de voltar ao poder, na Revolução Constitucionalista 32, e fecha essa primeira fase com a Constituição promulgada de 34, uma Constituição democrática, uma Constituição que aparece aí já os direitos trabalhistas. Vargas ganha mais 4 anos de mandato, é o seu chamado governo constitucional. O que a gente destaca nesse governo constitucional? O aparecimento, por um lado, da ação integralista brasileira, o nosso fascismo, o fascismo tupiniquim aqui, o pessoal do Plínio Salgado, e de outro lado, uma frente política antifascista, que é a ANL, liderada aí pelos comunistas. Os comunistas cometem um erro na tentativa de derrubar o governo Vargas, eles então fazem a chamada intentona comunista, que serviu muito mais ao Vargas do que à esquerda, porque o Vargas se aproveita desse episódio, cria uma paranoia anticomunista na sociedade e efetiva o golpe de 37, onde nós temos então aí a ditadura Vargas. A ditadura Vargas tem 2 aspectos, tem o aspecto da centralização política, da repressão, que se dá aí pelos órgãos de
o DOPS, né, a polícia política, e também o aparecimento do DIP, né, da propaganda, né, em torno da figura do Vargas. Mas, por outro lado, é também na ditadura que o Vargas consegue o desenvolvimento econômico, a industrialização. Né? Essa industrialização, graças muito ao proveito que ele tira da Segunda Guerra Mundial, destacando aí como símbolo dessa industrialização a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. A guerra termina, muda a conjuntura internacional, né? Vargas é derrubado e vem a redemocratização. E o primeiro presidente da redemocratização é justamente o general Dutra. Então vamos ver o governo Dutra, que se destaca a Constituição de 46, né? Por um lado, a questão da redemocratização, mas por outro lado, na política externa, o alinhamento no espírito da Guerra Fria com os Estados Unidos. Por isso ele rompe com a União Soviética e, ao mesmo tempo, é cassado a legalidade do Partido Comunista. Né? O sucessor do Dutra é justamente o próprio Vargas, que volta, dessa vez eleito pelo povo, em 1950, e vem mais nacionalista do que nunca. E a marca, então, do segundo governo Vargas, dessa política nacionalista, é a Petrobras. Né? Uma estatal, né, que vai ter um monopólio na pesquisa e na extração do petróleo. Né? Só que esse nacionalismo do Vargas vai provocar uma reação dos setores mais conservadores, né? E as denúncias pela imprensa, a palavra-chave é um mar de lamas, né? Essas denúncias que a gente vê nos dias de hoje, e o Vargas sai dessa crise, né? Surpreendentemente, dando um tiro no peito. Né? A morte do Vargas evita um golpe, por isso mesmo é empossado, depois de um governo de transição Café Filho, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek é o homem dos 50 anos em 5, plano de metas, abertura ao capital estrangeiro, mas deixou para nós a herança. Vamos ver na tela a herança? Inflação, dívida externa, corrupção. Sucessor do JK, quem é? Jânio Quadros, moralismo, né, mas tem uma política externa contraditória, condecora Che Guevara, pressionado pela UDN e acaba renunciando. Né? Renuncia o Jânio Quadros, quem é que assume? Seu vice, João Goulart, né, depois da campanha da legalidade com o Brizola, a palavra-chave são as reformas de base. Os setores conservadores agora derrubam João Goulart, né, o golpe militar, e vem aí a ditadura. A ditadura, pessoal, a primeira fase é a chamada institucionalização. Destaque-se aí o governo Castelo Branco e o ato institucional número 2, né, que termina com o pluripartidarismo, e aí nós temos Arena e MDB. Né? Sucedendo o governo Castelo vem Costa e Silva. O movimento estudantil reage em 68 e os setores conservadores baixam o ato institucional número 5. Vem os anos de chumbo, né? Se destacando aí o governo Médici, né? Onde nós temos a luta armada contra a ditadura, nós temos o milagre econômico, todo aquele ufanismo do Brasil grande, né? Do Brasil ame ou deixe. Em seguida vem uma transição, né, uma distensão política com o general Geisel, né, onde a gente destaca aí, então, o fim do ato institucional número 5. A abertura propriamente dita se dá com o general Figueiredo, né, onde volta o pluripartidarismo, né, da Arena nasce o PDS, do MDB, o PMDB, o PDT, o PT, né, e em 84, a grande campanha das diretas, né, a emenda Dante de Oliveira, infelizmente, é derrotada, e por isso a sucessão do general Figueiredo se dá por via indireta, com a vitória de Tancredo Neves. Tancredo acaba falecendo, e quem assume, então, pessoal, é José Sarney. Né? Vem a nova república, a gente destaca aí no governo Sarney o Plano Cruzado, né, e a Constituição Democrática de 1988, que prevê eleições diretas. Quem é o primeiro civil eleito diretamente? Collor de Mello. Governo Collor, o plano Collor, né, confisco da poupança, o impeachment do Collor, e não esqueça, a herança do Collor é o neoliberalismo. É ele que introduz o neoliberalismo, as privatizações. Né? Collor é derrubado, vem aquele governo de transição com o Itamar, plano real, estabilidade econômica, eleições Lula-FHC, vitória de FHC, né? E aí a marca do governo FHC, as privatizações, a abertura de um mercado, a continuidade da política neoliberal, né? Um período de desemprego, né? E a FHC mesmo assim consegue a reeleição, né? E aí finalmente Lula chega ao poder, e o que a gente pode dizer do governo Lula, né? Que continua a política macroeconômica do FHC, mas na política externa, né, prioriza o Mercosul e vive aquela fase do Getúlio, o mar de lamas, vive as denúncias de corrupção, né, mas mesmo assim também consegue a reeleição. Então foi isso aí, pessoal. Né, essas foram as dicas de História do Brasil, e agora vem o professor Edir para dar as dicas de História Geral. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Muito bem.
Tá ótimo, pessoal. Depois, então, das dicas de história do Brasil, o professor Miguel repassou aqui os pontos mais importantes. Vamos repassar também aspectos de história geral, os pontos que a gente sempre encontra na prova da URGS. E aqui na primeira tela nós já temos as civilizações do mundo antigo. A prova da URGS sempre foca nas primeiras questões dessas civilizações. Repara que nós temos aqui as civilizações que se desenvolveram ao longo dos rios Nilo, do Tigre, do Eufrates, que são as civilizações que criaram os primeiros sistemas de escrita, que criaram os primeiros calendários, deram os primeiros passos na ciência. Mas são as civilizações da antiguidade ocidental, a civilização grega, a civilização romana, que vão exercer uma influência muito forte sobre o mundo moderno. Atenção, no caso da civilização grega, para a estrutura baseada em cidades independentes, a cidade-estado, a polis. Comparar as cidades gregas mais famosas, Esparta e Atenas, é fundamental para encarar as questões do vestibular. E especialmente a democracia ateniense, que é a grande herança dessa civilização para o mundo moderno. Atenção também para a história da civilização romana, a fase da República, especialmente marcada pelos conflitos entre patrícios e plebeus e pelas conquistas, pela expansão. Ao final dessa época, os romanos tinham formado um império que abrangia toda a bacia mediterrânea, de modo que no início da era cristã, Roma vai estar vivendo sua fase de apogeu e dentro do Império Romano temos uma espécie de síntese de tudo aquilo que o mundo antigo produziu. A decadência do Império Romano vai levar então à passagem da Idade Antiga para a Idade Média, nós vamos ver agora na segunda tela, que a Idade Média é um período já caracterizado pelo modo de produção feudal. A formação do feudalismo se dá na fase inicial da Idade Média, por volta do século IX, do século X, esse sistema está na sua fase de apogeu. A Europa regrediu para uma economia de subsistência, para uma sociedade estamental, dividida em senhores e servos, uma estrutura política totalmente fragmentada, o poder está nas mãos de cada senhor feudal, e uma cultura marcada pelo misticismo e pela religiosidade, já que a igreja é a única instituição forte, organizada nesse contexto e que praticamente molda a mentalidade do homem medieval. Atenção, porque a partir do movimento das cruzadas, nós vamos ter na Baixa Idade Média todo um conjunto de transformações que desencadeiam a passagem do mundo feudal para o mundo capitalista. Nós temos o renascimento do comércio das cidades nessa época, o aparecimento da burguesia, as relações de servidão vão cedendo lugar a novas formas de exploração do trabalho, e nós temos também um processo de gradual concentração do poder nas mãos dos reis, ou seja, a formação das monarquias nacionais, que vão caracterizando então os estados europeus modernos, como a gente entende hoje. Observa que essas transformações do final da Idade Média vão se aprofundar agora na Idade Moderna. Vamos ver já na próxima tela. O Renascimento, que é o movimento que marca a passagem da cultura medieval para a cultura do mundo moderno. Temos, então, esse resgate da cultura clássica greco-romana. O classicismo, então, é o traço marcante do movimento renascentista, o que significa a retomada de princípios como, ou de, vamos dizer assim, referenciais, como o racionalismo, a tentativa de dar uma explicação lógica e racional para os fenômenos da natureza, ao mesmo tempo em que esse movimento cultural afirma o homem frente ao mundo, valoriza o homem e acredita nas potencialidades humanas. A gente chama de antropocentrismo ou de humanismo, esse traço também que é muito marcante no movimento renascentista. Identificar os principais expoentes do Renascimento, aqui na nossa tela aparece referência ao Leonardo da Vinci, a Michelangelo, mas enfim, os expoentes do Renascimento em cada país, pensadores como Thomas More, grande pensador inglês dessa época, Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura, considerado um dos grandes pensadores humanistas do Renascimento, saber identificar, se bem que as questões da URGS aqui costumam ser questões em que o candidato precisa relacionar esses grandes vultos do Renascimento em cada país com suas respectivas obras. Não são questões complicadas, é preciso de qualquer jeito cuidado e atenção. Na próxima tela nós vamos ver outros aspectos que caracterizam a Idade Moderna. A Reforma Protestante, que vai adaptar o pensamento religioso a essa nova realidade que está nascendo com o capitalismo e a sociedade burguesa. Especialmente o calvinismo vai estabelecer uma relação direta entre riqueza e salvação. Observe então que o aparecimento do protestantismo ele reflete as mudanças que estão acontecendo no mundo moderno, ou seja, a formação do mundo capitalista. A Contra-Reforma é, então, vamos dizer assim, o movimento de reação da igreja a essas transformações e basicamente vai contar com um esforço para moralizar internamente a igreja através do Concílio de Trento, também um outro mecanismo repressivo, que é a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, e a atuação também dos jesuítas é um elemento importante nesse movimento da Contra-Reforma. Nós temos ainda na Idade Moderna, repara na próxima tela, a Revolução Comercial, ou seja, o processo de acumulação de riquezas na Europa, que está se dando nessa época, o mercantilismo, a política econômica que caracteriza essa etapa de formação do capitalismo, que associa na época a riqueza à quantidade de ouro e prata que o país possui, ou seja, o metalismo, uma preocupação em manter uma balança comercial sempre favorável, práticas protecionistas, o regime de monopólio e a forte intervenção do Estado na economia. São aspectos típicos dessa etapa de formação do capitalismo, da política mercantilista. Observa que o episódio das grandes navegações é então, dos aspectos que marca a chamada
Revolução Comercial, onde se dá, inclusive, a descoberta e a conquista da América, e a partir daí o processo de colonização do Brasil, como o Miguel nos mostrou agora há pouco na exposição de História do Brasil. Vamos observar ainda, dentro da Idade Moderna, na próxima tela, observa, o Estado absolutista, referência aqui a Maquiavel, é fundamental, esse pensador renascentista, que vai formular as bases do pensamento político moderno, aparece com muita frequência nas provas. A figura de Luís XIV, como o melhor representante, né, do Estado absolutista, e as revoluções burguesas. A Revolução Gloriosa é o ponto culminante de um movimento na Inglaterra, que derruba o absolutismo, implanta o parlamentarismo, e a Revolução Francesa, que é o movimento mais significativo, tanto que serve como marco que assinala o início da Era Contemporânea. Identificar as causas da Revolução, as etapas, inclusive o momento em que a Revolução extrapola seus limites burgueses, né, a fase em que os jacobinos tomam o poder, é fundamental para encarar as questões de vestibular. Repara que agora nós temos nas próximas telas aspectos do mundo contemporâneo. Vamos observar já aqui a Revolução Industrial, o início na Inglaterra, inaugurando a época do liberalismo econômico, e aqui os 3 aspectos marcantes dessa primeira fase da Revolução Industrial. A utilização do ferro, o carvão como combustível, a energia a vapor, movimentando as máquinas nessa fase inicial da era industrial. O movimento operário, ou seja, a destruição das máquinas no movimento conhecido como ludismo, depois a formação dos sindicatos, depois também nós temos o movimento cartista reivindicando o direito de voto, mostra a reação que os trabalhadores começam, vamos dizer assim, a demonstrar na medida em que se são submetidos, né, a uma situação de exploração brutal nesses primórdios da Revolução Industrial, quando não existe sequer legislação trabalhista ou qualquer limitação à exploração do trabalho. A segunda Revolução Industrial, nós vamos ver na próxima tela, já no século XIX, expandindo a Revolução Industrial para outros países, a Alemanha, depois da unificação, os Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, o Japão também se modernizando nessa época, depois da chamada Revolução Meiji, e as tecnologias que caracterizam essa nova fase, ó, o aço, o petróleo e a eletricidade. Repara também que a fase da concorrência vai cedendo lugar agora à fase do capitalismo monopolista, os trustes, os cartéis que estão surgindo nessa época, e a política expansionista, o imperialismo que vai levar a partilha da África e da Ásia entre as potências capitalistas, numa luta que se acirra cada vez mais pelo controle de mercados, de fontes de matérias-primas, de áreas de investimento. Essa tensão, essa rivalidade vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Observa na próxima tela, nós temos já aspectos da Primeira Grande Guerra. O imperialismo e o nacionalismo exaltado, né, são os fatores, são as causas que deflagraram o conflito. Os dois blocos, o sistema de alianças na época acaba articulando esses países em 2 grandes blocos. A Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria e a Itália, e de outro lado a Tríplice Entente, que vincula a Inglaterra, a França e a Rússia. A guerra vai representar um desgaste enorme para todos os países europeus, mesmo para aqueles que saíram vencedores, e são os Estados Unidos que emergem como grande potência capitalista no início do século XX, já que a guerra vai desgastar tremendamente os países europeus. Atenção para o Tratado de Versalhes. As condições de paz humilhantes impostas pela Alemanha vão facilitar a ascensão do nazismo. Nós vamos ver já na próxima tela o período entre guerras, observa. Além da Revolução Russa, a quebra da Bolsa, desencadeando a Grande Depressão, e os regimes totalitários que sobem ao poder nessa época, conduzindo já o mundo para uma segunda grande guerra. A Guerra Civil Espanhola, que agora em 2006 completou 70 anos, né, o início desse conflito, é uma espécie de ensaio geral para a Segunda Grande Guerra, que já vai aparecer na próxima tela. Observa a política de apaziguamento, a tolerância com relação ao nazifascismo, a ofensiva do eixo na primeira etapa, a guerra se invertendo a partir de 1943 e o final da guerra com as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945.